Vamos, Palmeiras! Alô, palmeirenses do todo mundo, Rooftoppers, Paulão de Orlando, César de São Paulo. Eu estou aqui para recebê-los e falar um pouquinho a respeito dessa coisa maravilhosa, que é a nossa estreia aqui na Copa do Mundo Interclubes. Essa coisa maravilhosa, o coração palmeirense está bombando, está bombando. Como é que tá aí, pessoal? Tudo bom? Como é que tá, Paulão? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Ai, tá chegando a hora. E aí, César? Coração batendo? Todo o processo anti-zika já está ligado. Os itens, secação negativa, secação com efeito negativo, quer dizer, elevada a potência negativa, dos secadores todos ligados e a gente só aproveitando o vento fresco. É isso aí. Como os palmeirenses que fundaram esse time eram jovens de uma alma pura, como o Cervo, e o Ragonetti, e Marzo, e todo esse pessoal, todo mundo está em festa, sabe? Todos estão em festa, é uma coisa maravilhosa. E aqui a gente está saboreando isso, né, cara? Saboreando essa época, saboreando a possibilidade de enfrentar times europeus. É muito bom, né, cara? Times do mundo inteiro. Realmente é uma festa. A Copa do Mundo é uma festa, né? Eu nunca tive a oportunidade de sair aqui no Brasil para assistir uma Copa do Mundo, mas para quem já teve, é uma maravilha, relatos maravilhosos. Então aqui a gente está um pouquinho para dissecar, a gente não precisa dissecar, né? Mas para estudar um pouquinho do nosso próximo adversário nessa Copa do Mundo, que é o Futebol Clube do Porto, de Portugal, uma equipe que já foi campeão do mundo, fortíssima também, tem seus méritos, e tem algumas diferenças agora nessa temporada, foi em quarto lugar lá no Campeonato Português. A gente vai dar uma estudada um pouquinho, né? Então, como é que é a nossa expectativa, o que a gente espera disso? César, o que você acha, hein, Paulão? Paulão, começando por ti aí, você tá um pouco mais próximo do nosso time, que já está em Greensboro. Você está com os ingressos prontos, já preparando, esfregando as mãos aí para ver de perto o time, hein, Paulão? Contando os minutos. Greensboro, para quem não sabe, fica bem no meio ali da costa leste, né? Estado da Carolina do Norte, deve dar umas 4 horas de voo daqui, umas 3 horas, não, minto, 4 horas não, dá umas 2 horas de voo daqui e umas 2 horas de Nova York. Fica bem no meio. Preparado, né? Na expectativa, eu acho que temos tudo para fazer uma ótima estreia. Como eu falei, eu acho que a gente pegou um grupo bom. O Porto é o nosso primeiro adversário, é um adversário de respeito, é um time europeu, mas a gente é Palmeiras. E a gente vai entrar para ganhar. Sempre, como sempre. Não é, César? É isso mesmo? Sem dúvida, cara, é que eu falo sempre, a gente tem que respeitar, pelo muito, a gente tem que respeitar, mas o respeito pelo adversário, se possível, meter uma goleada. E não tem esse negócio com todo respeito. Querer tirar foto e pedir autógrafo para quem quer que seja, né? Eu falo sempre da história do Messi. Depois do jogo eu peço um autógrafo para ele tirar uma foto. Mas a hora que o jogo rola, eu vou meter-lhe o pé na canela, no joelho, e la rodilla dele, né? E que se dane o Lionel, né? Que se dane as estrelas, e estrelas estão no céu, e aqui a bola está rolando, o pau vai torar e não tem conversa. Depois do jogo é outra história, tá? Então, respeito é bom, mas respeito é partir para cima. Eu sou favorável a jogar para valer, sem ser muito reativo. Eu sei que não é a maneira de pensar da nossa comissão técnica, na maioria dos jogos, né? Até acho que existe um exagero do Abel o tempo todo citando o Guardiola, o Klopp, para com isso, meu. Então, tem que já se colocar que os caras são bons, são, e daí, nós também somos, tá bom? Eu penso assim, tem que partir para cima e voar no pescoço, e seja o que Deus quiser. Com todo respeito. Com todo respeito. Exato. Todo respeito.
Paulão, mas você assim, o que você na nossa última conversa aqui, você tinha dito que achava que o Al-Ahly poderia ser um dos principais adversários. O que você sente assim em relação ao Porto? Você acha que o Palmeiras consegue essa vitória em cima da inexperiência um pouco do time, que é um time um pouco mais novo, que está com um técnico que tem, se não me engano, 39 anos, né? A gente tem até alguns comentários aqui, depois a gente fala rapidamente, sobre alguns portugueses falando a respeito do Porto, para dar mais ou menos uma noção, uma contextualização para o pessoal, o que eles estão achando a respeito do próprio time. O que você acha em relação à camisa? O que você acha, Paulo, em relação a isso? Você acha que a gente consegue preliminar em cima disso, em cima da experiência, em cima do pessoal? Bom, como eu falei da outra vez, né, e até deixando bem claro, eu acho que o Porto é um time B da Europa, o que não é demérito nenhum, porque o que é time A da Europa? PSG, Real Madrid, Barcelona e, né, por aí vai. Não, time B da Europa não significa que seja Série B, não é isso, né? Não, nada a ver. Time B da Europa, por exemplo, o Corinthians é time B do Brasil, né? Então, tá bem exemplificado. Bom, aspirante. Exato. Tá bem exemplificado aqui. Não vamos macular o nosso episódio. Não, a gente tem que tirar, porque eles estão enchendo tanto o saco ultimamente, porque eles não vão, então a gente tem que falar, eles são Série B, eles são time B. Bom, eu acho que a gente vai ser o nosso adversário, na minha opinião. Por que eu acho que vai ser o nosso adversário mais fácil? O estilo de jogo do Palmeiras, o Palmeiras joga muito no erro do adversário. E quando o time vem, e como o time, assim, tanto é que a gente perde para times pequenos e às vezes ganha de times considerados, né, grandes. O que eu acho? Eu acho que o Porto vai vir para jogar com a gente. Eu não acho que ele vai respeitar o Palmeiras. Eu acho que o Porto vai vir com aquela mentalidade. Eu sou da Europa, eu vou botar eles na roda. Eu vou me impor. E eu acho que é isso que, assim, é o que a gente espera. A gente não sabe, né, como é ali. A gente, assim, falar que aqui tem algum especialista em campeonato português é mentira, né? O que a gente sabe do Porto é que ele está em Portugal. Calma que temos informações, calma. Então, eu sei que parece que tem um especialista aqui, né? A gente vamos entrevistá-lo. Vamos elas aí, Galuzi, vamos às informações, cara. Eu quero ver preto no branco, porque vamos lá. Experts em futebol português, né? Então, vamos lá, diga aí, quais são as informações do bastidor que só nós sabemos? Não, é interessante isso que você falou, viu, Paulo, porque realmente encontra respaldo mesmo em relação ao que o time do Porto tem feito hoje. Se a gente fizer uma análise mais rápida do time do Porto, assim, você vê que o mérito deles está no ataque. O grande craque ali do Porto hoje deixa eu ver aqui, é o Rodrigo Mora. O Rodrigo Mora joga muito bem, é um moleque rápido, ele ele cai pela ponta direita, cai pela ponta esquerda. Normalmente ele começa a jogar pela esquerda e tem o PP que joga pela direita. E você tem o Samu que fica no meio. Isso, você colocou. Então vocês estão vendo ali na frente, no ataque do lado direito, essa escalação é a escalação que terminou o Campeonato Português. Foi o último jogo do Campeonato Português. Que provavelmente deve ser a escalação que deve enfrentar a gente. Uma diferença ou outra, talvez na defesa. Então, os grandes jogadores aí do Porto, os mais valorizados, são o goleiro, né, que é o Diogo Costa, um baita goleiro muito bom mesmo. No meio aí você tem o Vieira, que está com nota 6,5, se não me engano, aí, mas também é um jogador, o Fábio Vieira, na verdade, é o nome dele. E o Francisco, e o Rodrigo Mora. Esses são os três principais do time, os jogadores mais talentosos. O PP tem um pessoal que não bota muita fé ali, já reclama um pouco dele. O Samu, ele faz mais ou menos às vezes ali, mais ou menos no Flaco Lopes. Eu não vou traçar maiores comparativos assim, mas ele joga mais centralizado, distribuindo a bola.
O grande problema, quer dizer, o grande problema não, a grande dificuldade é realmente a bola subir, chegar avançada pro Moura. Ele sobe muito rápido e consegue finalizar muito bem. Agora, corroborando com isso que você falou, Paulo, a questão do meio de campo e da defesa, ele já não tem essa rapidez. Então, a força dele está do meio para frente, principalmente no Fábio Vieira e no Moura. E a defesa, eles têm um belo goleiro, mas tem certa fragilidade nessa defesa, sim. Então, é isso que a gente tem que explorar. Então, é um time que não está na sua melhor fase, como a gente falou, em quarto lugar no campeonato português, mas muitas vezes, muito pessoal aí não topa muito com o João Mário, não topa muito com o PP, tem um outro que entra na defesa também, o Ostar, que o pessoal não gosta muito, mas as grandes estrelas deles, o principal para a gente se preocupar mesmo é esse Rodrigo Moura. Joga muito bem, tem gente que compara ele, é o próximo, as proporções, né, tem português que compara ele com o Cristiano Ronaldo, fala, ele vai ter os nossos substitutos do futebol português, sucessor do Cristiano Ronaldo e tal. Então é isso, fazer uma leitura rápida do que a gente tem, é um time com um ataque meio, médio para bom, e uma defesa que ainda dá uns vacilinhos. Então, como você falou, como o Palmeiras, Paulo, como você falou, é um time que joga muito bem em cima dos erros do adversário. E o Porto é um time que, como quase todos os times, lógico, são pouquíssimos times que erram muito pouco, né? E o Palmeiras também incluso nessa. Então, fazer uma leitura rápida, vocês têm a escalação, depois se quiserem fazer um print da tela, né? Diogo Costa, Martim Fernandes, José Pedro, Ivan Marcano, João Mário e Alan Varela na página da defesa. Aí começa Rodrigo Moura, Francisco Moura, PP, Fábio Vieira no meio, ali distribuindo a bola, e o Samu Aguerroa, que é espanhol, inclusive, apesar do nome, e joga no ataque. Então é isso, fazendo uma leitura, o pessoal, os portugueses estão assim até que satisfeitos com o que tem, e um técnico um pouco inexperiente, acho que é um treinador iniciante, não é um treinador de muita experiência. Então, uma leitura mais ou menos que a gente pode fazer a respeito do Porto é isso, apesar de que a gente não sabe exatamente como é que está a condição de cada jogador que vai iniciar. Mas o time titular deles provavelmente deve ser esse que a gente passou aí. Agora a pergunta o que vocês acham? Em cima de um time que não tem uma defesa muito boa, mas que um ataque é rápido, como é que a gente vai conseguir montar o esquema em cima deles? O que vocês acham aí? O que você acha? Que a gente vai subir pela lateral, vamos forçar no meio, vamos começar a pressionar, vamos esperar eles um pouco para sentir, controlar o nervosismo? Como é que vai ser isso aí? Como é que a gente vai explorar? Vai lá, César, o que você acha dessa? O jogo do Palmeiras vai ser um jogo reativo, a menos que Abel resolva surpreender todo mundo. Se ele vai jogar com um time que ataca bem, ele vai montar um time bem fechado e vai botar um contra-ataque veloz. Aí então ele vai entrar com Vitor Roque e Estevão na frente e vai entrar com o meio-campo mais encorpado, possivelmente com 3 zagueiros, né? Mais Giai e Piquerez, e vai jogar com 2 volantes, Richard Rios e Emiliano, e somente um meia, que vai ser o cara que vai fazer a ligação. Eu duvido, estão falando aí, mas eu duvido que ele vai arriscar começar com o Paulinho, isso. Ele deve jogar com o Maurício, ou eventualmente até com o próprio Veiga, ali fazendo essa ligação com os 2 atacantes, com o Estevão e com o Vitor Roque, deixando espaço para Piquerez subir, cobrindo mais as subidas do Piquerez, e o Giai mais plantado, reforçando o meio campo, deixando Piquerez subindo pela esquerda e Richard Rios subindo pela direita, com o Estevão mais solto, menos fixo na direita. Eu acho que essa vai ser o jogo para confundir a marcação. Você concorda com isso também, Paulo, que a gente vai de 3 zagueiros e um meia só? Não, eu acho que ele vai jogar com a nossa defesa normal, Giai, o Gustavo, o Murilo e o Piquerez, normal, mas eu acho que no meio ele vai fazer o seguinte,
Eu acho que ele vai botar o Veiga, o Emiliano e o Rios, botando o Emiliano cobrindo, ajudando o Giai na direita, vai botar o Maurício de com os dois na frente, o Roque e o Estevão, um de cada lado. Eu acho que ele vai jogar num 4-3-1-2, mais ou menos assim. Ele e o Maurício, 2 meias. Vai jogar com 2 meias, eu acho. Ele vai tirar um atacante e vai jogar só com, em vez de jogar, porque a gente normalmente está jogando com ou o Roque, o Flaco e o Estevão, ou o Paulinho. A gente está jogando com normalmente 3 atacantes de ofício. Eu acho que ele vai botar o Maurício fazendo esse 1. O Maurício bate, ele chega batendo, ele tem feito muito gol assim, né? Ele chega batendo bem. Eu acho que ele vai puxar os dois, um em cada ponta, Estevão, Vitor Roque, Maurício, 3 no meio, 4 atrás. Eu acho que vai ficar mais ou menos assim. Essa é a minha opinião. Olha, eu concordo com essa formação de 2 zagueiros, mas eu não acho que ele vai jogar com o Veiga e com o Maurício entrando como titulares. Ele entraria ou com o Veiga e com o Facundo Torres e Veiga, deixando o Vitor Roque e o Estevão na frente, ou Maurício e Facundo Torres. Eu acho que ele vai entrar com o Facundo, de meia, e eu acho que ele vai jogar com 2 zagueiros e 2 meias. Os 2 meias vão ser Facundo Torres e Veiga, ou Facundo Torres e Maurício. Estou falando para entrar jogando. Depois, no segundo tempo, aí vem Paulinho, aí vem Maurício se tiver o Veiga, ou Veiga se tiver o Maurício, e aí a gente faz todo, porque a gente vai usar as 5 substituições todos os jogos. Todos, porque a gente tem banco, a gente tem que usar essa força nossa. E ele tem que falar isso, meu. Assim, o Facundo só entra se o Vitor não entrar. Eu acho que ele vai entrar com 4 no meio. Não concordo, Paulo. Eu acho que fruto essa escalação aqui, que eles, deixa eu ver, uma escalação justamente que vai com Estevão, Maurício, Vitor Roque e Facundo Torres. Acredito que ele vai jogar com Facundo Torres, cara. Porque Facundo Torres é um cara muito tático, ele confia muito no... O Facundo tá muito bem. Tá muito bem, jogou partida pra caramba. O que você acha, César, ou não? Esse meio campo aí. Eu acho que o Facundo foi muito bem, tem ido muito bem, mas para esse tipo de jogo, o adversário, pelo que parece, joga com 3 zagueiros. Ele não vai deixar um terceiro aberto na frente, ele vai deixar 2 jogadores bem móveis na frente. Ele vai deixar o Estevão mais solto, com o Rios ocupando aquele espaço ali, e ele vai deixar o Roque da característica dele, que é buscar o jogo lá na esquerda e trazer para o meio, abrindo espaço para a entrada do Piquerez por lá, pelas costas dele, entendeu? O fato é que nesse tipo de jogo a gente fica sem um homem de referência, mas por outro lado também os zagueiros ficam mais perdidos, entre aspas, na marcação, né? Por isso que eu acho que ele deve entrar com o Veiga, pra gente ter esse homem de referência, cara. Que é pra quem vai a bola naquele momento de, não sei o quê. Eu acho que é muito importante ele jogar com 2 meias, cara. Eu não sei se eu iria com 3 zagueiros nessa primeira partida, não sei, não vejo. Não sei que fosse realmente um lado. Ele vai jogar, não. Defesa do titular normal, Giai, Piquerez. E os dois zagueirão. Os 3 zagueiros, às vezes, parece uma escalação interessante quando você quer explorar bem as laterais. Você fecha aqui, consegue deixar o lateral, às vezes, trabalhando como ala, e beleza. E aí você coloca o volante fazendo a cobertura e vamos que vamos. Mas eu não sei se seria o caso dessa partida. Agora é esperar e vamos ver, né? É difícil para a gente. Porque nós não somos analistas, a gente não pretende ser entendido, nem pensar. Ser jornalista que acha que sabe tudo, que se baseia nos sites aí, nos aplicativos, etc. Isso é válido para os profissionais, claro, mas a gente acaba se baseando mais na intuição daquilo que o nosso time né?
Porque, do outro lado, o adversário também vai ter a preocupação. Como é que vai vir esse Palmeiras e como é que nós vamos enfrentar? Porque, como o Paulo ressaltou, o Porto, nessa prateleira, nessa estante B, nesse segundo andar aí do futebol europeu, é uma oportunidade de se fazer também num torneio desse tipo. Então, os caras vão jogar para valer, com certeza, até porque se o técnico está começando e está se firmando, é uma oportunidade para ele mostrar serviço. Aliás, é uma oportunidade para todo mundo, né? O mais importante é o espírito, né, Galuzzi? É isso aí. Eu queria só passar aqui, só para vocês terem uma noção, fazer dois ou três comentários aqui que nós pensamos aqui dos próprios torcedores portugueses a respeito do Porto, desse final, como é que acabou o Porto. Eu estou só citando aqui coisas rápidas, tá bom? Então vamos falar aqui, por exemplo, um citou mesmos pontos da época passada e terceiro lugar igual. Plantel bem mais fraco e jovem, por causa das dívidas. Início de época com treinador principal iniciante, ainda com a troca pelo meio, ele está falando de meio de campo, né? Por um inexperiente no que diz respeito ao futebol europeu. Então está citando o futebol no meio de campo inexperiente, o treinador iniciante também. Tem outro pessoal que coloca aqui, esse treinador do meu clube, Futebol Clube do Porto, apesar de ganhar, não traz confiança a ninguém. Parece o Wilson falando, Wilson? Olha lá, nossa, cara, isso nem tem planeta, porra. Espero que no campeonato do mundo... Parece a torcida bipolar do Palmeiras. Torcida bipolar. Então, estava aqui, ó, este treinador é muito fraco, é defesa e meio campo também. O pessoal se fala aqui e tal. Outro cita assim, não se notam melhorias e vamos perder os melhores jogadores. Diogo Costa, Fábio Vieira e até poderá sair Rodrigo Moura. Eu citei que são os principais mesmo. E por aí, esse treinador é muito fraco, a defesa e meio campo também tem algumas que elogiam também, né? Rodrigo Moura e Diogo Costa são jogadores para Manchester City, Bayern, Barcelona. Diogo Costa é diferenciado demais. Rodrigo Moura, eu vou dizer, este gajo é o verdadeiro sucessor de Cristiano Ronaldo no futebol português. E aí, blá, 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 blá. O pessoal falando, blá, blá, blá. E por aí vai. Então, se ele tem uma noção mais ou menos do que o pessoal tá falando a respeito do Porto. E no restante, pessoal, vocês querem dar algum recado final? E antes dessa... Vai lá, César, começando por você, vai lá. Curiosidades, né? Na outra conversa nossa aqui, a gente falou sobre a origem, a relação do Porto com o Brasil através de Dom Pedro IV, que era o mesmo Dom Pedro I do Brasil. Agora, vocês sabem quais são os jogadores de futebol que jogaram no Porto e no Palmeiras? Eu lembro aqui de 5. Não adianta, o pessoal pode dar um Google aí, mas eu lembro de 5 aqui. O Google não lembrou, mas eu lembro que ele jogou. Que beleza. Eu não lembrei nem de um, César. Quanto mais 5? O único que eu lembro era o baladeiro lá, que saiu agora. Como que chama? Gabriel Veron. O Veron, esse eu lembro. Gabriel Veron, isso. São 5. Esquece. Felipe Anderson. Felipe Anderson. Gabriel Veron. Mas o Anderson veio da Lazio, né? Mas ele jogou pelo Porto em 2020, emprestado pelo West Ham, disputou apenas 10 partidas. Olha. Gabriel Veron, que agora está na ponta do banco do Santos, né? Está feia a coisa pro lado dele. Argel Fuchs, que não é o tio do Bruno Fux, que não é tio do Bruno Fux. Argel, olha só. Outro que vocês vão se lembrar da reconstrução do Palmeiras já com o nosso grande presidente Paulo Nobre, Kelvin. Olha, o Kelvin, lembro. Verdade, o Kelvin veio do Porto. E um que saiu do Palmeiras, passou, se ninguém sabia de onde veio, foi um meteoro do Palmeiras, a Libertadores de 2020. Pena. Foi depois para o Porto e fez grande sucesso no Porto. Lembra do Pena? Cara, do Pena que eu lembro da década de 90, cara. Não tinha na década de 90, 97. Porque eu não estou lembrando dele, não. Agora, o mais importante, eu queria deixar até para o Paulo falar aqui, ó, já para a gente já seguir em frente aqui, ver esse espírito aqui que a gente precisa ter, entendeu? Isso aqui, ó.
Opa. Aê, Eita, é nóis. Rosa Pinto. Jair da Rosa Pinto. Jair da Rosa Pinto. No vestiário do jogo contra a Juventus do Maracanã, empate 2-2 em 1991. Opa, pera um pouquinho. Há controvérsias. Eu acho que essa foto é do vestiário do jogo contra o São Paulo. Aqui um jogo que estava 0-0. Não. Arrancada de história de 42. Quando o Palmeiras ganhou, eu posso estar falando besteira, vou falar o que eu lembro rapidamente. Quando o Palmeiras ganhou as 5 coroas, foram 5 campeonatos seguidos entre 50 e 51, combinando na Copa Rio. Esse foi o vestiário do primeiro jogo contra o São Paulo, o primeiro campeonato das 5 coroas contra o São Paulo, que era um jogo que tinha chovido e estava lameado completamente, tudo mais, estava 0-0. O Palmeiras conseguiu fazer um 1-0, porque a bola parou no meio da lama e o jogador veio e ainda fez o gol. E o Jair Rosa Pinto, que tinha sido chamado, ele já era experiente, ele era no Vasco. E ele tinha chamado justamente para dar uma subida no time e tudo mais. Posso estar enganado, mas acho que essa foto é referente ao intervalo de jogo contra o São Paulo. Inclusive porque esse goleiro é o Berdan Catani, e no jogo contra o Juventus quem jogou foi o Fábio Cripa. Fábio Cripa, exatamente. Esse é o Berdan Então, Catani. Mas você lembrou muito bem, César. Essa é uma das fotos mais históricas que tem do Palmeiras, e foi justamente a partir dessa chamada que o Palmeiras ganhou a primeira das 5 coroas. Depois desse campeonato, a Copa São Paulo, Copa da Cidade de São Paulo, vamos seguir depois até a Copa Rio. E realmente foi um momento emblemático, chamou muito bem, César, é isso aí. É isso aí, gente. Muito o Paulo pode encerrar para a gente aí, né? A gente tem uma necessidade, né, de falar. Quando é Palmeiras, a gente fica doido, a gente não quer parar. Passa a noite. Passa a noite. Se deixar, passa a noite. E a gente que é mais sofrido aí, tem mais tempo de arquibancada, mais tempo de TV Tupi com Walter Abrão, Geraldo Bretas, e vai por aí fora. Ouvimos muito Fiore Giliotti. Fiore Giliotti, nossa senhora. Fiore Giliotti, Osmar Santos, o pai da matéria. Então é esse espírito, né, Paulo? Vamos lá, vamos a partir de sexta-feira com flashes exclusivos do Rooftop. Estaremos lá acompanhando. Vamos tentar ver se a gente consegue no jogo do Cristal, do Sporting Cristal. Quando o Veiga pegou a bola, eu falei, eu vou filmar porque vai fazer o gol. Tanto é que eu filmei e mandei para vocês. Eu não sei se vocês postaram aí, eu estava lá. E eu espero estar filmando muitos e muitos gols para ir mostrando para os nossos rooftoppers aqui. Destacando, né? Nós não somos periodistas, nós não somos jornalistas. A gente não está aqui para informar ninguém. A gente está aqui para se divertir, cornetar. A gente está aqui por amor a isso aqui, ó. É isso aqui. É isso aqui que nos faz. É isso aí, galera. É isso aí, pessoal. Isso é muita diversão, muito coração leve, muita força, porque se tem um time que merece, é isso aqui, um time que já nasceu vencedor. Em pouco tempo a gente já colocava torcedor transbordando no estádio, é ou não é? Lembrando sempre, né, que vai ser uma dura batalha, são 7 jogos, é como uma Copa do Mundo. Se passarmos todas as fases, teremos bons europeus pela frente, e se chegarmos à finalíssima, vai ser algo assim histórico. Então, que dê tudo certo. Chosdica. Que os deuses do futebol olhem para esse símbolo aqui e falam, é seu. Domingão tá aí, tá chegando. Você merece. Esses merecem. É isso, pessoal. Obrigado a todos. Lembrando sempre, o primeiro título do futebol brasileiro internacional, independente do nome que se dá, foi conquistado pela Sociedade Esportiva Palmeiras
no Maracanã, com 200 mil pessoas em 1951. Isso, vocês podem dar o nome que quiserem, mas esse foi um feito nosso. O nome que pode ser dado para isso aí é o famoso triplex na cabeça da concorrência. Eles têm um Exato. O nome não interessa, interessa o feito. E quem fez foi nós. Eternamente o triplex na cabeça. É isso aí, pastor. Que venham muitos outros feitos e que a torcida esteja em uníssono e unida. A gente precisa desse coração batendo forte, e a cabeça fria, Exato. e a bola na rede. Vamos lá, Palmeiras. Valeu, Paulão. Valeu, César. Nós estamos na próxima juntos para comentar a respeito dos resultados. Estamos juntos, pessoal.